Senador Cristóvão, sempre uma alegria falar na tribuna do Senado da República e principalmente com Vossa Excelência presidindo a sessão. Vossa Excelência que é um ícone, eu diria, para o povo brasileiro e não só para o nosso querido DF, aqui, a nossa capital federal. Vossa Excelência, que me lembro e me permita que eu faça esse depoimento, nas eleições passadas, quando eu participei na disputa para o Senado da República, eu fiz uma conversa com os companheiros do PDT do Estado e eles me disseram: Paim, nós estamos numa outra política de aliança, mas você sabe que quem tem peso aqui no Estado é o senador Cristóvão. Fale com ele, a decisão é dele. E Vossa Excelência, de pronto, fez uma gravação que repercutiu muito, eu diria, muito contundente e positiva no Rio Grande. Então, de público, eu faço, mais uma vez, esse agradecimento a Vossa Excelência. Que poderia, dizendo, olha, é uma decisão partidária, eu não vou interferir, então vou ficar olhando, vou torcer até que você volte. Mas Vossa Excelência, de pronto, disse, não, diga para os companheiros do PDT aí que a responsabilidade é minha e eu vou gravar para você, sim. Então, agradeço a Vossa Excelência. Senador Cristóvão, eu aproveito essa sexta-feira pela manhã para fazer alguns registros. Um deles é em relação ao meu querido Rio Grande do Sul. Falo de um estudo do diário inglês, Financial Times, que considera o Rio Grande do Sul o nono estado mais promissor em todo o continente sul-americano. Notícias boas para o meu querido estado, Rio Grande do Sul. Segundo o Jornal do Comércio, um estudo realizado pelo grupo do diário inglês Financial Times considerou o Rio Grande do Sul o nono estado mais promissor em todo o continente sul-americano. O levantamento apontou os 25 estados do futuro, dizendo que na região, no que diz respeito aos investimentos internacionais, há inúmeras recomendações para que se invistam no Rio Grande. No fim, na lista, o Rio Grande do Sul aparece na frente, por exemplo, de Minas Gerais, em 11º, Paraná, 12º, e entre os estados brasileiros só fica atrás de São Paulo, que foi campeão, e Rio de Janeiro, que ficou em 3º lugar. A pesquisa fez ainda recortes nos resultados, levando em consideração a população dos territórios detalhadamente analisados. Entre os grandes, aqueles que possuem mais de 4 milhões de habitantes, o estado, o Rio Grande, aparece ainda melhor colocado. Fica com o 7º lugar do estado mais promissor em todo o continente. Ao todo, foram apontadas as condições de investimentos em 237 regiões, com governos autônomos da América do Sul, o que inclui capitais como Santiago do Chile e Buenos Aires, na Argentina. Estamos bastante entusiasmados. São dados que mostram uma mudança estrutural do perfil econômico do Estado, não apenas fruto de uma conjuntura. Estamos atraindo grandes investimentos, gerando postos de trabalho, diversificando a matriz produtiva e investindo em novos setores. Palavras ditas pelo governador Tarso Genro e também, com muito entusiasmo, endossadas pelo secretário de Desenvolvimento e Promoção de Investimento no meu estado, Mauro Kijinik. O economista da FEI, Alfredo Meneghetti Neto, que estuda há 30 anos
a relação entre a capacidade de investimento e a indução do desenvolvimento do Estado com os resultados econômicos também concorda com essa análise. Diz ele, podemos estar assistindo a uma mudança em algumas variáveis que prejudicaram historicamente o Estado do Rio Grande do Sul. Do avanço de outros estados, não só do Brasil, mas do continente. Isso traz, segundo ele, sobretudo um ânimo muito forte às empresas instaladas aqui e aquelas que virão se instalar. Os critérios utilizados para compor esse ranking foram potencial econômico, capital humano, custo efetivo, infraestrutura, ambiente propício aos negócios e à estratégia de atração de investimentos estrangeiros direto. Dentro dessas variáveis utilizadas, o Rio Grande do Sul tem se mostrado, de fato, um estado atrativo, não só no Brasil, repito, no continente, avalia Meneghetti. No primeiro quesito, potencial econômico, o Rio Grande do Sul é o 6º colocado na pesquisa. Já em infraestrutura, o Estado é apontado como o 8º melhor entre os territórios com mais de 4 milhões de habitantes. Os critérios utilizados para a avaliação do capital humano pelo grupo do Financial Times, em sua pesquisa sobre destinos promissores de investimentos internacionais, mostram que iniciativas que incidam sobre a qualificação da mão de obra são fundamentais e nisso o Rio Grande do Sul está indo bem, porque ele está entre os 7, segundo esse quesito, o Rio Grande do Sul é o 7º melhor entre os grandes estados sul-americanos. E claro que esse dado é um dado muito positivo, toda essa análise, mas também entendo eu que vai ser fundamental, pelo acordo que estamos construindo com os líderes e com a presidenta Dilma, que a gente aprove aqui. Já vi que abril não vai mais, mas pelo menos no mês de maio, antes do recesso, espero eu, a renegociação da dívida dos estados. Repito, nós tínhamos uma dívida no tempo da inflação alta, juro alto, que estava em torno de 7 bi. Pagamos 17 e temos devendo 47. Isso demonstra que é uma dívida impagável, porque estava vinculada ao IGPDI e até ainda um adicional de mais 9%. E que, mediante o processo relatado brilhantemente aqui pelo senador Luiz Henrique, nós passaremos a ter um indexador correspondente ao INPC-A e mais a taxa Selic, ou, no máximo, 4%. O que for menor, taxa Selic ou 4%. Estou esperançoso com esse processo de discussão e renegociação. Espero que esse projeto, que veio do Executivo, foi aprovado mediante acordo por unanimidade na Câmara, está aqui no Senado desde dezembro. Me prometeram votar em dezembro, depois me prometeram votar em fevereiro, depois me prometeram votar em março, depois me prometeram votar em abril, agora estão prometendo que votarão no maio, no máximo junho. Espero que o mês de maio, que é o mês do trabalhador, pelo vínculo ao 1º de maio, seja o mês dessa grande decisão aqui na Casa. Mas, senhor presidente, eu quero também aproveitar esse espaço, pela tolerância de Vossa Excelência, de fazer aqui a leitura de um manifesto organizado pela sociedade em defesa do Estatuto do Idoso. Projeto de nossa autoria, mas que Vossa Excelência ajudou muito, não só na discussão, como na redação, e naturalmente no momento em que o debate foi feito nessa casa, porque sempre aparecem setores conservadores da sociedade que querem mudar o Estatuto do Idoso, não para melhorar, mas numa alegação de que a economia não resistiria a atender os direitos que foram
assegurados, negociados, acordados com o Executivo e com essa Casa e com a sociedade civil que estão lá no Estatuto do Idoso. Enfim, senhor presidente, quero dar destaque ao manifesto em defesa, manutenção e consolidação do Estatuto do Idoso, movimento que tem à frente o Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa. Em especial, saldo aqui o belo trabalho liderado pela senhora Maria Ponciano, que diz o manifesto: se os idosos e idosas deste país hoje são sujeitos de direitos adquiridos pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso, é por conta de conquistas da sociedade civil organizada. Direitos esses que não podem, portanto, ser considerados, como alguns dizem, privilégios. Que privilégio que tem o idoso nesse país? Se nem sequer uma política de reajuste a ele é assegurado depois que se aposenta. Se aposenta, vamos pegar o do regime geral, a tendência é ganhar um salário mínimo. Não adianta dizer que é 10. Dizem que é 10, que é uma mentira, porque o salário mínimo é de referência, que vira 4, vira 5, depois vem o fator, corta pela metade, e depois todo o reajuste que tem o salário mínimo, o idoso que ganha mais que o mínimo não ganha, o destino dele é, no futuro, ganhar somente um salário mínimo. Então vamos parar com essa brincadeira de mau gosto, com essa piada, e depois eu vou falar um pouco sobre previdência, de que idoso tem privilégio. Tem privilégio coisa nenhuma. O idoso não é considerado quase que um copo descartável. Quem está dizendo isso é esse senador que teve a satisfação de ser procurado há mais de 20 anos atrás pela sociedade civil na construção do Estatuto do Idoso. Reafirmamos que esses idosos e idosas foram os construtores de toda a riqueza e patrimônio desse país e que também são contribuintes e que, mesmo após a aposentadoria, muitos, como é o caso do servidor, continuam pagando contribuições diretamente na sua folha de pagamento. Continuamos pagando impostos e, portanto, não representamos custo ao nosso país. Consideramos uma violência reconceituar o que seja idoso. Se a expectativa de vida tem aumentado no Brasil, ou a pessoa idosa está cada vez mais participativa e inserida no processo social, esses não são argumentos para compactuarmos com aqueles setores das áreas em que levantam questionamento na questão do idoso, tanto na saúde, da cultura, na questão do transporte, como falam aqueles que alegam que isso só aumenta os custos para o setor empresarial. Enfim, reafirmamos, o direito da pessoa idosa é direito universal, portanto, não é necessário alegar novas fontes de custeio. O direito da pessoa idosa é constitucional, portanto, é dever do Estado. O decreto interestadual sobre gratuidade das passagens, por exemplo, para a pessoa idosa, já há previsão de ressarcimento, entre aspas, dos prejuízos, conforme alguns levantam. E, acima de qualquer evidência estatística, está a dignidade da pessoa humana. Os componentes do Fórum Nacional têm plena convicção de que, para garantir os direitos da pessoa idosa sejam transformados em políticas públicas, é necessária vontade política dos governantes, aos quais devem disponibilizar recursos suficientes, inclusive no orçamento da União, estados e municípios. A defesa do Estatuto do Idoso. Temos que levar em conta algumas situações. Vejamos, o Brasil é a 8ª economia do mundo. Entretanto, ainda é uma das piores na distribuição de renda. Estamos além dos 50 piores. O desmonte do Estatuto do Idoso é um objetivo do neoliberalismo em curso. Isto está mais do que claro, assim como o desmonte da política nacional de assistência social, entre outros. Tudo isso está muito bem orquestrado, denuncio aqui
os representantes da sociedade civil. Repito, tudo isso muito bem orquestrado. Com juros reais de 4%, é evidente que o governo brasileiro precisa ter muito cuidado para que os pobres não sejam, mais uma vez, chamados a pagar a conta e os ricos, mais uma vez, estes sejam beneficiados. Os idosos e idosas não podem ser responsabilizados de forma nenhuma. O que, na verdade, esta política apresentada é fruto de propostas desacertadas dos receituários do FMI, do Banco Mundial, entre outros. A pobreza na velhice pode até ter sido mitigada, mas não deixou de existir. A condição de trabalho precário vivida pela maioria da população ao longo da vida não se elimina com um benefício no valor de um salário mínimo a que se faz jus na velhice e que, numa sociedade marcada pelo desemprego estrutural, faz necessário compartilhar esse, em verdade, escasso benefício com os demais membros da família. Cumpre destacar que, conforme dados do IBGE, em torno de 75% dos municípios brasileiros têm a sua economia movimentada a partir do movimento que é feito pelos aposentados e pensionistas, ou seja, pelas pessoas idosas, baseado, inclusive, no seu pequeno vencimento previdenciário. Pensemos o que seria essa economia sem a participação dos aposentados, pensionistas e os idosos. Consideramos que precisa ser visualizado o trabalho invisível das pessoas idosas, que não está contabilizado no PIB da mesma forma que não está o trabalho permanente e até mais do que dupla jornada das mulheres. Entre esses, o cuidado com os netos, que libera o mais jovem da família para o mercado de trabalho. Qual o valor econômico disso? E as ações de voluntariado que concentram a energia, a experiência e a generosidade das pessoas idosas. E a participação social, a militância em movimentos sociais, conscientizando as demais pessoas sobre os direitos constitucionais da população, em geral e especificamente da pessoa idosa, e propondo projetos de leis como o Estatuto do Idoso, que surgiu do berço dos idosos e foi encaminhado a esse senador, que compartilhei com os deputados e senadores. Todos esses são fatores que transformam a sociedade e não são computados. Além disso, outros argumentos, diz o documento, podem ser levantados, entre os quais o aumento nos gastos com educação, que é um clamor histórico da sociedade civil e muito aqui destacado pelo senador Cristóvão, e nem sempre é ouvido. Ainda no que se refere ao combate à violência contra a pessoa idosa, salientamos que temos que exigir que seja cumprido o que está no artigo 22 do Estatuto do Idoso, que determina a inserção dos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização dos idosos nos currículos dos diversos níveis de ensino, sendo, então, fundamental. Não compreendemos por que o Estado descumpre até hoje este e outros artigos. Do mesmo modo, quando se trata sobre opções políticas públicas para um país que envelhece, estamos diante de uma questão mais abrangente. Espera-se uma política eficiente na gestão da Previdência, sem abrir os ralos para onde a verba é direcionada, conforme denunciaram a Anfip, a Cobap e as centrais sindicais. Fazer projeções e prognosticar que o envelhecimento leva à debilitação é uma visão mecanicista, inclusive negada pelos avanços da medicina. Temos que nos preocupar, sim, com políticas públicas, com acesso a treinamento dos profissionais de todos os campos para investir no trabalho
também com os mais velhos, através da ampliação de oferta dos serviços, e não só de serviço na área do trabalho, mas também do fortalecimento na área da saúde. Programas como aquele de saúde da família, ao invés de proposições de inclusão do conceito de morte digna no Estatuto do Idoso, compreendemos os limites desse argumento para morte digna. Porém, justamente por ser uma opção individual ou da família, não vemos por que constar ainda de que direitos universais terão que ser acolhidos. Se tal ocorrer, tememos os efeitos danosos que possam gerar interpretações a partir daquilo que lemos e vimos apresentado pelos setores que querem mudar o conceito que está hoje assegurado no Estatuto do Idoso. Na verdade, queremos lutar por uma política social para toda a sociedade. Não temos nenhuma evidência de que no Brasil as famílias com crianças pequenas são pobres porque os programas governamentais de transferência de renda destinam ainda valores pequenos a essa população. Enfim, afirmamos que esse debate deve continuar. Queremos sim discutir, aprimorar, avançar, mas não regredir em nada daquilo que conseguimos até hoje colocar no Estatuto do Idoso. Portanto, somos contrários aos argumentos que subtraem os direitos adquiridos através de muita luta dos movimentos da pessoa idosa, bem como da luta histórica do movimento de mulheres, quando se propõe, por exemplo, o aumento do tempo da idade para efeito de aposentadoria para as mulheres. O que queremos é tão somente endossar e fazer cumprir o que está determinado no Estatuto do Idoso. Queremos sim manter o direito à meia entrada, a gratuidade dos medicamentos, a acompanhante nas internações, ao cômputo da renda para o BPC, a aposentadoria diferenciada para as mulheres e a manutenção da idade definida para a pessoa idosa. A última frase desse manifesto, que aqui eu tentei simplificar, porque ele é longo, senhor presidente, diz: orçamento destinado à pessoa idosa reverte em benefício para toda a sociedade. Senhor presidente, eu, historicamente, saindo agora do manifesto, tenho vindo a essa tribuna quase que semanalmente. E repito, como Vossa Excelência aqui defende com muita firmeza, coragem e competência a educação, eu venho aqui dizer sempre que a Previdência brasileira não é deficitária. É uma grande mentira, um grande calote, uma grande inverdade que passaram e reproduzido pela mídia ao povo brasileiro. Que às vezes eu chego a um lugar para fazer palestra e alguém me pergunta: mas senador, dizem que a Previdência está quebrada, está falida. Eu tenho que vir dizer que é mentira, 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 é mentira. Por isso, senhor presidente, eu vou abusar de vossa tolerância e vou ler aqui um belo trabalho feito e publicado pela uma revista de grande circulação que comprova tudo aquilo que a gente vem dizendo no longo desses anos. Detalhadamente para onde vai o dinheiro, o que fizeram os governantes e, por pior que seja a administração, e que a Previdência continua sendo superavitária. Se dão o direito de abrir da contribuição do empregador de 20%, e eu digo, eu não sou contra, pode abrir, pode dar esse direito. Porque a Previdência é tão superavitária que, embora você abra mão de até de 70 bi de arrecadação, ela continua superavitária. Mas, para não ficar só nos meus argumentos, eu vou entrar no texto aqui, senhor presidente, desse belo estudo. Registro, matéria da revista Caros Amigos, que tive a alegria de receber em meus gabinetes e pediram para mim se eu podia comentar na tribuna. Previdência. O rombo está em outro lugar, não na Previdência.
Senhor presidente, eu fiz aqui uma pequena introdução. Ao longo da minha vida pública, pela estrada que percorri como operário, lá do chão das fábricas, trabalhei em fundição, em forjaria, em marcenaria, em matrizaria. E depois enveredei, estudando à noite, já com 14 anos, para ser presidente do ginásio noturno para trabalhadores. E no longo desse período, talvez eu aprendi muito mais da prática do dia a dia, e no longo da minha vida fui enveredando pela parte técnica de alguns temas que me são muito caros, como combater todo tipo de preconceito, como, por exemplo, a luta pelo salário mínimo, que querem também acabar. Isso é fato, é real. Podemos avisar o Brasil que esse debate vai se dar aqui e na Câmara, que a política de salário mínimo que vence a partir desse ano, eles querem acabar a partir do ano que vem, que é a inflação mais PIB, que foi uma construção coletiva que fizemos viajando pelo Brasil todo, tivemos audiência em todas as capitais. A minha proposta original era a inflação o dobro do PIB, na negociação ficou a inflação mais PIB, e que querem derrubar ela, teremos dificuldade para ampliar ela até 2030, como é a proposta que a gente está advogando. Não é aumentar nada, só manter a política salarial. Inflação mais PIB, que saiu de $60 e faz com que o salário mínimo no Brasil chegou a $350, e não tem prefeitura nenhuma mais, que eu cheguei a dizer na tribuna, senhor presidente, em épocas, onde os prefeitos organizados vinham e me diziam: pai, se o salário mínimo chegar a $100, tu vai quebrar a minha prefeitura. Digo, você não pode pagar $100, fecha a tua prefeitura e manda anexar no município vizinho, que é pura incompetência. Aí eles voltavam e ficavam um pouco mais quietos. Hoje eu não vejo um prefeito reclamando. E estão pagando o salário mínimo, que chega a mais ou menos, claro, devido à variação do dólar, mas chegou a $350. Mas, enfim, é aqui que eu vou discorrer um pouquinho, senhor presidente. Enfim, na minha vida sindical e operário, nos meus 4 mandatos de deputado federal, 2 de senador, tenho enveredado por alguns caminhos dessa minha vida que mostram que, no mínimo, estávamos no caminho certo. Essas bandeiras nunca deixaram de tremular durante os 30 anos que eu estou na vida pública. Sempre me preocupei, olhando para além do horizonte, que a gente avançasse numa perspectiva de que podemos melhorar a vida desses 200 milhões de brasileiros. Direito dos trabalhadores, salário mínimo, fim do fator que a Câmara não vota. Eu, por mim, faria uma campanha nacional. Deputado quer meu voto? Vote pelo fim do fator. Ah, como eu ficaria feliz se as centrais, se as confederações, se a COBAP fizesse uma campanha e botasse cartaz em todo o país. Deputado, quer meu voto? Vote pelo fim do fator. Que é um projeto criminoso esse. Eu digo criminoso. Para mim, eu optava na cadeia, se eu pudesse, mas eu não posso, porque eu não sou delegado. Sou um simples senador. Como é que tu explica? Eu repito para mim mesmo e ninguém me responde. Executivo, Legislativo e Judiciário, teto é 30 mil, não tem fator. Trabalhador do regime geral, teto 4.120, e vem o fator e corta pela metade do salário dele. O pobre está pagando a aposentadoria, que em tese daqueles que têm um salário, eu diria, não diria de rico, mas de primeiro mundo, porque rico ganha muito mais do que isso, né? Eu só queria isonomia. Então não tem fator. O fator é esse redutor que corta pela metade a aposentadoria. Se não tem para o Executivo, não tem para o Legislativo, não tem para o Judiciário, que eu também não entendo, como é que não foi considerado inconstitucional, porque trabalha com o quesito idade está na Constituição, que não poderia ser vinculado para efeito de aposentadoria na hora do cálculo, porque seria as 80 maiores contribuições, de 94 para cá, as 80 maiores, desde que você tivesse atingido a 35 anos de contribuição homem e 30 mulher. Mas o tal de fator botaram ali como é que eles dizem, um jabuti, né? Um contrabando que trabalha com idade, expectativa de vida e tempo de contribuição e corta o salário do trabalhador pela metade. Mas o judiciário não tem fator. Vê se quando o cara se aposenta lá, entra fator. Não entra. E aí no Executivo a mesma coisa e no Legislativo a mesma coisa. Mas, enfim, a campanha para mim tinha que ser: deputado, quer meu voto? E os deputados estão me ouvindo agora. Fico até bravo, mas pode ficar que não tem problema nenhum. Ficar bravo comigo não ficar, é só o direito de ficar bravo e depois
não ficar mais bravo, porque não vai resolver nada. Eu vou continuar brigando para que a Câmara vote o fim do fator e acho que tinha que ir para a pauta. Por que não bota na pauta? Derruba, então, mas bote na pauta. O brabo mesmo é a covardia de não botar o projeto na pauta. Está há 7 anos lá o projeto, que acaba com o fator e que vai garantir uma política também para os aposentados. Mas, enfim, senhor presidente, nesse campo que eu tenho feito essa caminhada, reajustes reais para os aposentados, que estará na Câmara também, nós já votamos por unanimidade aqui, lá não vota. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovamos aqui por unanimidade, está lá, não vota. A proposta dos servidores, a garantia efetivamente que a gente avance nas políticas afirmativas, aí a regulamentação do Estatuto de Igualdade Racial, que nós já aprovamos, o Estatuto do Idoso, que aqui eu estava comentando, enfim, essa política que vai na linha. O senador Cristóvão, de uma frase, e permita que eu cite Vossa Excelência. Vossa Excelência, um dia estava na Comissão de Direitos Humanos, olha que eu guardo que Vossa Excelência fala, hein? E depois eu... É a Previdência, a aposentadoria e benefício trabalhista, inclusive os benefícios do trabalhador rural. Os benefícios previstos, senhor presidente, nesses 3 sistemas estão integrados e se completam. Segundo Denise e Vanderlei, o déficit aparece porque os dados consideram apenas uma fonte de quem deve para o INSS é o valor total dos ativos de natureza previdenciária. Termo técnico para as dívidas já julgadas, formalizadas e reconhecidas pelo devedor, que até janeiro chegava a 171,59 bilhões. Quase 180 bilhões de dívidas julgadas, decididas e não pagas. A lista de quem são os responsáveis já pedimos, a revista pediu, a lista de quem são os responsáveis por ela só foi publicado em 2006. Depois, nunca mais, nós conseguimos acesso a essa lista. A Lei 8.212 de 91, que tratava do custeio da Seguridade, nos obrigava a publicar a lista dos devedores todo ano. Segundo lembra Berzoini, até 2006, ele mandou que fosse cumprido. Depois não cumpriu mais. Houve grande resistência, inclusive dos servidores, segundo ele diz, do meu próprio ministério. O argumento é que não havia confiabilidade e poderia gerar processos. Ele insistiu e publicou. E teve apenas um processo sobre dúvidas sobre os dados, mas que nós ganhamos, diz o Berzoini. A lista, obviamente, não reflete mais a realidade. Essa foi a última vez em que o Ministério da Previdência cumpriu a Lei 8.212 sobre essa questão. E, por isso, nós estamos pedindo aqui que a lista dos devedores seja divulgada todo ano. Senhor presidente, no topo da lista, para a surpresa de muitos, estavam empresas quebradas ou em dificuldades, entre elas a Varig, a Transbrasil, a VASP, a Incol, e muitos governos e empresas estatais. É preciso ainda somar ao valor da dívida ativa o que foi declarado pelo contribuinte, mas por alguma razão não foi pago, a inadimplência. É o débito sonegado, não declarado, um valor impossível de ser apurado. Enfim, aí diz ele, já tentei várias vezes, leio todos os estudos que saem nesse sentido, mas nenhum dos resultados resiste a um segundo check-in. O lançamento feito pela fiscalização, caso que a Receita descobre, indica a sonegação de 15 bilhões em 2013, 13,6 bilhões em 2012, 13,1 bilhões em 2011, mas ainda acreditamos que esses são alguns dos valores, que a sonegação é muito maior. Pode ser 2, 3 ou até às vezes maior. Não há como saber. A esse valor é preciso somar a inadimplência, que não tem nada a ver com a sonegação. Na inadimplência, o contribuinte declara a sua dívida, mas não paga. A taxa histórica da inadimplência na Previdência fica entre 5% a 8% da massa salarial, segundo os dados da Receita e da Anfip. Senhor presidente, considerando que a massa salarial, que está na base da arrecadação, somou no ano passado em torno de 700 bilhões
Em inadimplência ficou entre 35 bilhões e 56 bilhões. A soma da dívida ativa, da inadimplência e da sonegação lançada pelos fiscais pode chegar a 242 bilhões. Para o advogado previdenciário Antônio José Arruda Rebouças, que atende o Sindicato dos Trabalhadores há 40 anos, todos mentem. Palavras são deles aqui. Eu uso tanto a palavra mentira, mas não é eu que estou dizendo que eles mentem. Aqui os analistas, os articulistas, os economistas, a Anfip, o jornalista que trabalhou com a matéria diz, todos mentem e a Previdência é superavitária. Aí ele diz, sim, um rombo enorme que promove uma sangria persistente no sistema, diz antes de iniciar uma didática e longa explanação das várias leis aprovadas para beneficiar grupos políticos e empresariais. Claro, se continuarem sonegando, inadimplência, leis que beneficiam grupos políticos e empresariais, claro que aí o rombo pode chegar a acontecer. Começa pelo artigo 100, diz ele, que, combinado com o artigo 57 da 8212, configurou um grande escândalo e, segundo o advogado, a origem do dito rombo é aí. É o desvio, é a sonegação, é favorecendo empresários e grupos políticos. Ele explica que estados e municípios construíram dívida gigantesca com a Previdência. O artigo 100 perdoou, lei, artigo 100 perdoou 30% dessas dívidas. E o 57 permitiu o financiamento de 70% restante em 20 anos ou em 240 parcelas sem juros. Renegociação, tudo bem, mas onde está o problema? O problema é que o parcelamento não é pago. O camarada, para ficar em dia, diz, eu renegociei minha dívida, vou pagar em 240 parcelas. Não paga. E dali a alguns anos, ele vai lá e renegocia tudo de novo. E não paga. E quem paga é o aposentado, quem paga é o trabalhador. Esse dinheiro da dívida jamais entrou nos cofres da Previdência, mas os benefícios, claro, temos que pagar. O artigo 100, revogado pela lei 9528, em dezembro de 97, mas as dívidas perdoadas não foram recompostas. Os valores chegam a casas de bilhões e bilhões e bilhões. O artigo 57 continua em vigor, o que significa que as renegociações sem pagamento são permitidas. Pois não? Apenas um minuto para comunicar aqui a presença entre nós de um grupo de estudantes do ensino fundamental do Centro de Ensino Ponte Alta Norte. Eu fico muito feliz de ver vocês, crianças, assistindo aqui o discurso do senador Paim, que representa o Partido dos Trabalhadores e o Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de vocês. Está com a palavra de volta, senador Paim. Senhor presidente, eu estou terminando, porque de fato é um belo trabalho feito e longo, muito longo. Mas aqui, senhor presidente, ele destaca também a situação com os próprios clubes, que não pagam nem o correspondente à folha de pagamento para a Previdência. Aí ele diz, viu uma dívida imensa, chegou um modo que o Congresso aprovou lei que tira a folha de pagamento da base de cálculo da alíquota e diz que o cálculo deve ser feito sobre as fontes de renda. Venda de ingresso direto da arena. Ou seja, nem mais sobre a folha de pagamento dos grandes clubes você pode garantir o desconto para a Previdência, que vai assegurar a aposentadoria no futuro para aqueles que pagam religiosamente. Mesmo assim, embora é sobre venda de ingresso e direito de arena, eles continuam não pagando. A dívida antiga não foi paga e, segundo o advogado, há um projeto de lei para perdoá-las. O terceiro rombo ocorre no acerto de contas de trabalhadores que contribuem em regime diferente, estatutário e seletista. O artigo 52 da Lei de Benefício estabeleceu uma contagem recíproca do tempo de serviço e tempo de contribuição. Só que tem de haver um acerto de contas. E, teoricamente, tem só que é outra caixa preta. Vai mais o especialista. Explica que o crédito do INSS é muito mais alto do que os estados e municípios devem. O INSS
perde porque é ele quem paga os benefícios, principalmente dos aposentados e pensionistas. As outras fontes, aquelas que muitos tiram da conta para poder afirmar que o déficit existe, formam o quarto, não sei se é rombo ou roubo. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro, diz o especialista. Assim como a doutora Maria Maeno, da Fundacentro, também enxerga uma manobra para reduzir benefícios nas campanhas em prol da reforma da Previdência, a favor da Previdência privada. Segundo eles, a Lei 8213 vem sofrendo alterações profundas desde a sua promulgação, quase sempre para piorar a situação do trabalhador, do aposentado. Na origem foi boa, mas ela foi sendo mutilada desde então para poder cobrir aqueles que fazem o rombo, eu digo, fazem o roubo, seja no município, no Estado e na iniciativa privada. Hoje não existe mais o pecúlio. Isso ocorreu a partir de uma proposta de reforma. Os valores descontados no salário de alguém que já era aposentado, antes eram devolvidos com juros de poupança, quando a pessoa decidisse parar de trabalhar. Isso foi lá na era ainda antes do presidente Lula. Agora, pela lei